Espondilodicite, um nome grande e complicado. E esse problema às vezes pode ser um problema também bem complicado. Então o que é isso? Como a própria palavra quer dizer, espondilodicite é uma infecção do disco intervertebral. Então esse termo final ali, it, você vê em várias outras doenças que também denunciam que é uma infecção ou inflamação. Exemplo, sinusite. E espôndilo vem de vértebra, dicite, esse dice de disco. Então espondilodicite é uma infecção que acomete o disco intervertebral e a vértebra também, na onde encosta o disco. O que é tão peculiar na espondilodicite? A diferença da espondilodicite para uma outra infecção do corpo é que o disco intervertebral não tem a mesma vascularização que os outros tecidos. Então eu vou te dar um exemplo. Se você apresentar uma infecção de pele, ali uma celulite, que é uma infecção da pele, dos tecidos da pele, gordura e tudo mais. Se você tomar um antibiótico por volta de 7 dias, a tendência é que se cure essa celulite. Por quê? Quando você ingere o comprimido de antibiótico, aquele antibiótico vai ser absorvido, cair na circulação e essa circulação vai levar esse antibiótico lá no tecido que está infeccionado. E isso faz com que tenha uma cura rápida. Agora, o disco intervertebral tem um sistema de vascularização diferente dos outros tecidos do corpo. O disco ele é vascularizado através do que chamamos de perfusão, ou seja, só há vasos sanguíneos na periferia do disco. O interior do disco ele recebe nutrientes e até medicamentos, quando necessário, através do processo de perfusão, ou seja, ele tem que atravessar o tecido até chegar lá no centro do disco. Então, qual a diferença de você tomar um antibiótico para o disco? É que esse antibiótico demora muito para chegar no centro do disco e às vezes precisam de dias para ser resolvido uma infecção lá do centro do disco. Então, espondilodicite é um problema que às vezes demanda 6 semanas de tratamento antibiótico e às vezes precisa de 6 semanas de antibiótico na veia, não dá para ser via oral. Então, imagina, você ficar internado 6 semanas tomando antibiótico, complicado, né? Então, em alguns casos, a gente utiliza do home care, que é o paciente ir para casa e a pessoa ir lá aplicar o antibiótico nela. Mas, doutor, da onde vem essa infecção? Por que eu tive um espondilodicite? A espondilodicite, o mecanismo mais comum de acontecer é o que chamamos de espondilodicite iatrogênica. O que significa? Foi feita uma cirurgia, foi lá, manipulou o disco e através desse pertuito que a cirurgia foi feita, a bactéria foi lá e infectou o disco. Então isso é uma causa comum de espondilodicite. É uma via iatrogênica, uma via através de um tratamento cirúrgico. Porém, existe também uma causa muito comum de espondilodicite que chamamos de via hematogênica. O que é hematogênica? A bactéria cai na circulação e vai parar lá no disco e infecta o disco. Geralmente, os pacientes que têm essa via hematogênica são pacientes que têm outros problemas que facilitam infecções em outros locais. Exemplo, paciente que tem infecção de urina de repetição por alguma alteração do trato urinário, pacientes que às vezes têm uma traqueostomia, que têm infecções pulmonares de repetição, ou mesmo pacientes que têm a saúde fragilizada. Exemplo, pacientes que têm doença renal crônica, que o sistema imune já não é tão efetivo. Então, para que ocorra essa via hematogênica, precisa geralmente ter um foco infeccioso em outro local, ou o paciente já tem uma saúde um pouco mais fragilizada para que aquela bactéria que caia na circulação, ela se desloque, chegue no disco e o sistema imune não é capaz de matá-la antes de desenvolver o processo infeccioso. Em vias gerais, a maioria dos casos de espondilodicite são tratamentos clínicos, tratamos somente com antibiótico. Alguns casos, quando a gente tem dúvida de qual bactéria, se pode se tratar de uma bactéria às vezes até mais agressiva, a exemplo tuberculose. Tuberculose tem alguns achados no exame de imagem que sugerem que possa ser tuberculose, mas tem alguns casos que não dá para ter certeza. Então, em alguns casos é necessário fazer uma biópsia, ou seja, coletar uma parte do disco através de uma punção e mandar para análise para ver qual bactéria que está ali e qual antibiótico é efetivo para essa bactéria. Então, espondilodicite, no geral, não precisa de cirurgia, às vezes precisa de uma coleta de material para análise. Em alguns casos em que há uma destruição do disco mais intensa, uma destruição óssea mais intensa, às vezes é necessário fazer uma cirurgia reconstrutiva. Mas essa cirurgia, geralmente, nós deixamos para um segundo momento. Não é interessante, às vezes, colocar um parafuso lá naquela região que está com bactéria ainda.
Então nós geralmente tratamos o paciente, matamos as bactérias que ali estão. Depois, num segundo tempo, quando curada a infecção, a gente vai lá e faz uma reconstrução. Se foi uma destruição óssea exagerada, às vezes é necessário tirar aquela vértebra destruída e colocar uma prótese no lugar. Espondilodicite pode ser um pesadelo na vida daquela pessoa, mas é uma doença curável. Então, quanto antes fizer o diagnóstico, mais fácil fica o tratamento. Então, é interessante você saber dos sinais de alarme para esse diagnóstico. Geralmente, é uma dor noturna e o paciente às vezes pode fazer uma febre no fim do dia. Então, se você tem uma dor de coluna e está tendo uma febre, mesmo que baixa no fim do dia, procure um médico, pois essa dor pode sim ser repercussão do espondilodicite. E não fique esperando você ser aquele paciente que eu falei, renal crônico, problema de doença imune, ou mesmo que tem infecções de repetição. Eu já atendi pacientes que tiveram espondilodicite e eram previamente saudáveis. Então, se houver uma dor mais intensa lombar, que não é uma dor comum que você tem, e tiver esses sinais de emagrecimento, febre, é interessante sim procurar um médico. Tá. Infecção de coluna não é uma doença muito comum, mas vale a pena lembrar porque é uma doença que pode acometer todo mundo. Então, se você tem algum familiar que está sofrendo de dores ou está com algum sintoma estranho, manda esse vídeo para ele, aposto que ele pode se beneficiar. E segue o canal, tem outros vídeos aqui que podem ser interessantes tanto para você quanto para os seus amigos.